Povo santo de Deus, boa noite. Paz seja com todos, amém? Por favor, pega a palavra de Deus comigo e abra no segundo livro dos reis de Israel, o capítulo 4. Uma tragédia acaba de atingir uma família. E você sabe que quando acontece uma tragédia, normalmente todos são pegos desavisados, né? E infelizmente uma família está sofrendo com um grande mal, com uma perda repentina. E por causa desta perda, os filhos desta mulher que nós vamos conferir está correndo um grande risco. Qual é o risco, pastor? É o que nós vamos aprender. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Quem já achou, diga amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Amém? Existem problemas, dívidas espirituais e também até físicas, que não causam só um problema presente, causam um problema futuro. Existe algo chamado maldição hereditária, que vai passando, uma herança maldita. A maior parte do povo que hoje frequenta a casa de Deus não teve um lar fundamentado na verdadeira fé. Muitos de nós tivemos um lar meio conturbado, outros com vício. E a questão do salvo não é só se preocupar: se eu partir, eu vou e problema resolvido. E quem fica? Porque os que ficaram, mulher e 2 filhos, agora estão com a escravidão batendo na porta. O diabo quer escravizar muitas pessoas com o pecado, com as angústias, com as depressões deste mundo, enquanto Deus, com a sua palavra e com a sua direção, quer libertar não só você, mas libertar e salvar tanto a sua vida e alma, quanto a sua casa também. Você crê que o Espírito Santo tem essa direção para você hoje? Então faça assim: eu vou reler e você repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. A palavra de Deus vai te dar 2 opções. Você pode ouvir a palavra e não fazer nada, não se importar, e ter o pensamento egoísta dizendo: não, pastor, a salvação ela é individual, cada um que se vire. Ou você pode tomar posse da unção que essa palavra vai te dar, assumir este compromisso espiritual e salvar tanto a sua alma quanto da sua casa. Deus quer salvar a sua casa. Sua família não vai se perder na escravidão do pecado, muito menos do diabo. Você acredita nisso? Então, por favor, desocupe as mãos. E para Deus e esta palavra, nós vamos aplaudir o mais forte que nós pudermos. Isso, nós vamos aplaudir. Aplauda, aplauda ao Senhor. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e, olhando para o céu pela fé, diga: glória a Deus, glória ao Senhor, glória a esta palavra. Pai santo, Deus bendito, nós te aplaudimos e te glorificamos. Senhor, abra o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, dê unção. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra
ela vá e ela produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Você sabe que quando acontece uma tragédia, a nossa humanidade tem a tendência de ter dó de quem está sofrendo a tragédia. E não é difícil você olhar para essa mulher e pensar assim: coitada, coitada. Porque as mulheres em Israel, há mais de 2000 anos atrás, essa história está sendo contada, elas não tinham a liberdade que hoje a mulher pode ter, até de empreender. Tem mulher bem sucedida, né? Graças a Deus por isso, os tempos são outros. E infelizmente, essa mulher está clamando porque ela não tem opção, ela não tem o que fazer. E ela está dizendo: olha, o meu marido, ele era um homem de Deus, o Senhor conhece ele, era filho dos profetas, era teu servo. É como se ela falasse para um pastor nos dias de hoje: ele era obreiro, ele era um obreiro, você sabe que ele sempre ajudou a casa de Deus, a obra de Deus, mas agora ele deixou uma dívida e ele morreu. E nós normalmente temos um coitadismo, né? Poxa, coitada dessa mulher. Será que o credor não poderia ser um homem? Eu imagino que seja um homem, né? Podia ser mais compreensivo. Mas cá entre nós, quem tem um dinheiro pendente quer receber, não quer? Você tem algum débito com alguém? Alguém aqui tem? Quer receber ou não? E você é ruim por isso? Injusto por isso? Se você tem um imóvel de aluguel, você não conta todos os meses com aquele dinheiro sendo pago, como foi combinado? Foi um contrato, foi algo acordado. E diz o ditado popular que o que é combinado não sai caro. O credor só está exercendo o direito dele. Talvez seja estranho, porque hoje em dia a maior parte das pessoas se esqueceram que até hoje vigora leis que uma pessoa pode ser presa por crimes financeiros, sim. Ainda hoje a pessoa pode sim ser presa. Se fraudar a empresa, se de repente como se desenrolar as investigações, a pessoa pode ser presa. E naquela época, quando não tinha com o que pagar no sentido de dinheiro, pagava com trabalho. E se a dívida fosse muito grande, os 2 filhos trabalhariam a vida inteira, morreriam escravos, e se tivessem outros filhos, os filhos já nasceriam na escravidão. E você sabe como funciona a escravidão, né? Morreu a primeira geração de escravo, a segunda geração não sabe o que é ser livre e vai ser escravo para todo sempre. Imagina agora trazendo isso para o mundo espiritual e para as famílias. Quantas pessoas já não viram o vício passando do avô para o pai e chegando no filho? O espírito da morte que rondou os avós, passando para os pais, passando para os filhos. Os divórcios desenfreados, passando dos avós para os pais, para os filhos. A inconstância, que é uma herança maldita também, passando de geração a geração, o fracasso, as dívidas também, a incredulidade, a religiosidade. E muita gente está clamando, dizendo: meu Deus, se não fizer nada por mim, se a igreja não me ajudar, se um homem de Deus não me ajudar, os meus filhos serão escravos deste mal. As próximas gerações serão escravas. Mas como eu disse e repito, às vezes a gente inverte os valores tendo dó das coisas. E parece que esse homem que não esperava morrer, até porque ninguém com a mente saudável fica esperando a morte chegar, ninguém fica pensando nisso. Eu mesmo estou pensando em viver para sempre. Quem também está?
Que bom, hein? Estou pensando em viver para sempre, não estou pensando em morrer. Esse homem talvez contraiu uma dívida porque ele garantia: eu vou ter condição de pagar. Mas talvez ele deu um passo maior do que a perna, sabe? E ele comprometeu a família dele. Nós temos que tomar um alerta, porque esse homem, por mais que era um homem de Deus, muito provavelmente um bom marido, um bom pai, um obreiro que ajudava na igreja. Nós estamos popularizando para que você entenda. Muito provavelmente um homem que as pessoas olhavam que tinha um bom evangelho nos lábios, uma palavra de Deus, mas ele não teve a prudência do legado. Eu sei que você não quer morrer e não profetizo a sua morte, longe disso. Eu quero que você viva e viva o bem de Deus. Mas se Jesus te chamar, você vai deixar problemas ou solução? Vai deixar fé ou dúvida? Vai deixar o que de legado para a sua casa? Se puder, guarda aqui nessa palavra. Se puder, tiver um marcador. Quem não tem marcador de página, no final peça para os obreiros, tá? Um marcador como esse, que vai ser útil para você aprender a palavra. Vá comigo em Provérbios 13, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 13. O versículo é de número 22, tá? Provérbios capítulo 13, versículo de número 22. Quem achou, diga amém. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus... Está falando até dos netos, ou seja, uma pessoa de bem, segundo esta palavra, pensa na outra geração. Se Abraão fosse um egoísta quando ele era Abrão ainda, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque a bênção para ele, desde que ele saiu de casa, era para abençoar uma nação futura. A bênção da posse seria de alguém que viria. Ele poderia dizer: já que eu não vou viver isso, então não vou sair da minha terra. Já que é a minha geração, eles que lutem para ter o bem. E ele pensou nisso. Não, eu não vou fazer isso não. Deus chegou para ele e disse: Abrão, por causa da sua fé, as famílias serão abençoadas, todas as famílias na terra. A sua família hoje é abençoada pela fé, porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Por um legado, por deixar algo, até depois de morto a fé dele fala conosco. É o pai da fé, e isso não é em vão. O homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. Legado, geração de salvação. E veja ainda o que diz a palavra no mesmo versículo 22. Mas a riqueza do pecador, ela é depositada para quem, gente? O credor parece a princípio ser o vilão da nossa história, não parece? Mas lendo esta palavra, as coisas não mudam. O credor só quer o seu direito. E quem tem um dinheiro para receber, o que quer, gente? Receber horas. Mas o fulano morreu. Mas a lei garante que mesmo que seja em serviços, os filhos têm que pagar. Deixa eu abordar alguns assuntos com você para que você entenda. Tem gente que acha que ter um plano funerário é profetizar a morte, é ficar chamando a morte. Tem gente que pensa assim: ah, Deus me livre, não estou querendo morrer não. Esse homem também não queria. Ele não pensava em morrer, tanto que ele fez uma dívida tão grande que ele pensava que iria pagar. Ele garantia que ele ia pagar. Ele não contava que ia morrer, mesmo sendo de Deus. Ele não contava. Agora, você já conheceu uma família que acaba de ter uma perda repentina, trágica, e não se programou
para essa perda. Você já viu o sufoco que é? Alguém já testemunhou algo do tipo? Pede dinheiro para um, acaba sendo até uma humilhação, porque a pessoa, na igreja eu já vi muita gente sofrendo com esse momento. Aí tem que ir às vezes num que é comunitário ou de graça. Aqui mesmo em Manaus tem, né, um serviço que funciona ali no centro. Aí a pessoa vai lá e é uma humilhação, que tem que levar documento e tem que declarar isso. Não é simplesmente chegou lá, resolveu. E a pessoa percebe que até para esses momentos é necessário a pessoa ter um planejamento para que ela não cause danos. Na nossa lei hoje, tem algumas dívidas que morreu, acabou. Mas tem dívidas que passam de geração para geração. Tem gente que fala assim: fulano deixou uma casa, mas não fez inventário, nunca pagou imposto. Quando vai fazer a conta, só o que tem que pagar de inventário e imposto é mais caro que a casa. Não deixou nada. Deixou um problema ou uma bênção. Você está sendo chamado por essa palavra a agir como Abraão. Nós não estamos falando só da riqueza física. Se Deus te prosperar, graças a Deus por isso. Mas o que mais importante você vai deixar em nome de Jesus é uma fé, uma vida de testemunho, uma vida de salvação. E se Jesus não voltar na próxima geração, as próximas gerações vão servir o Deus verdadeiro que você deixou e também serviu nessa terra. Porque imagina, é homem de Deus, servia na tua igreja, Eliseu, mas deixou um problema para a gente. O Eliseu não pode se envolver nesta casa, porque é um problema familiar. E problema familiar, para ser resolvido, alguém da família tem que tomar a responsabilidade. O Eliseu não pode chegar e falar assim: então vamos buscar ajuda externa. Conselho você até pode ouvir, principalmente de alguém que seja de Deus e que possa te aconselhar. Mas a atitude quem vai ter que tomar. Tem gente que às vezes chega e pede conselho assim: pastor, mas sempre que eu falo isso, dá briga em casa. Qual é o conselho que a pessoa ouve então? Então não fale. Não, pastor, mas eu tenho que falar. Então continua brigando, você não quer resolver. Você quer uma palavra que te agrade, não uma palavra que resolva. Talvez você poderia pensar, como a mulher está pensando aqui: Eliseu, o senhor tem que resolver essa bronca, porque ele te servia, você conhecia ele. Só que o Eliseu vai dar uma palavra que vai fazer essa mulher e você e eu enxergarmos que a solução de Deus já está dentro da sua casa. Existe algo de valor na sua casa. Deus vai te mostrar que vai começar a salvar toda a sua casa em nome de Jesus. Quer descobrir? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 2. Quem já encontrou, diga amém. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer eu? Ou o que te hei de eu fazer? Em uma tradução mais formal: declara-me o que é que tens em casa. Se não, e a tua serva disse: tua serva não tem nada, senão uma botija. Avisa a pessoa perto do seu lado: procura direitinho. Procura direitinho. Dizia minha mãe que menino desde novo não sabe achar nada, né? Eu até hoje não sei procurar nada dentro da minha casa. Meu Deus do céu, eu perco meia dentro de casa. Se não fosse minha mulher, hein, eu estava frito. Ainda bem que eu casei, hein? Dizia minha mãe que quem procura, e quando algo é importante,
A pessoa para tudo para procurar. Lembra da dracma perdida? A mulher varreu a casa, acendeu a luz, procurou um canto por canto e achou. A resposta dela imediata é mais uma resposta de desespero. É a resposta de alguém que fala assim: tem algo dentro da sua casa que é de valor? E a pessoa diz: pelo amor de Deus, o pastor não conhece minha casa. O pessoal lá na minha casa é meio da pá virada, pastor. É igual quando a pessoa está com um casamento destruído e ela diz assim: mas eu já fiz de tudo. Procura direito. Você não fez de tudo ainda. O que é que você tem na sua casa? A solução não virá de fora, querido. Deus já colocou algo lá dentro para salvar sua casa. Essa botija de azeite é algo multiplicador para Deus. É como uma brasa viva, acesa do altar de Deus. Talvez você diga: eu não sei nem por onde vai começar. Vai começar por você. Tem algo na sua casa que vai começar a gerar salvação para a sua família. Olha aqui, ó. Tem que ter joelhos dobrados. Tem que ter disposição, tem que profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que crer que o seu Redentor vive. Tem uma botija de azeite lá. Não diga que não tem nada, que não tem jeito. Tem jeito sim, porque Deus tudo pode fazer por você. Se a unção de Deus tirar as escamas dos seus olhos, você vai enxergar essa botija de azeite. A ajuda de Deus já foi providenciada para você. A mulher poderia dizer: poxa, meu marido me deixou na mão. E realmente deixou. Mas não dá para ficar lamentando os mortos, querido. Agora Eliseu vai dar uma missão para aquela mãe e para aqueles filhos. Porque a missão é para quem está vivo. Quem está vivo aqui? Tem uma meia dúzia morta ainda. Vamos lá, quem está vivo? Acabaram de ressuscitar o restante. Todos vivos? Que bom. Está meio vivo, né? Mas tá bom. Meio vivo já serve. Quem está vivo tem que acompanhar a responsabilidade. Não dá para você dizer: poxa, mas a minha família é difícil. Ah, mas não tem jeito. Você não pode aceitar a escravidão na sua casa. Chega de vício na sua família. Essa herança maldita será esmagada por essa unção que Deus vai te dar hoje. Deus vai te dar unção, estratégia, sabedoria, direção, e a salvação vai entrar na sua casa ainda hoje, em nome do Senhor Jesus. Essa mulher vai receber a direção que vai envolver a sua família. Olha o versículo 3 em diante. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, e não. Sabe o que seria provado agora? Sabe o que seria provado agora? O testemunho que ela tinha na vizinhança. O testemunho do marido poderia ser bom para ela, para os filhos e para o Eliseu. Mas e se você chegasse no credor daquele homem e falasse assim: e fulano de tal, morreu me devendo? Sim ou não? E não é um bom testemunho. Minha gente, é uma vergonha a pessoa ter nome sujo, dever Deus e o mundo. Porque está devendo o mundo, está devendo Deus também, né? E ela ficar fazendo piada com isso, dizendo assim: não, eu pago quando eu quiser ou puder. O nome de Deus está sujo. Às vezes o homem exige: não, eu sou o cabeça da minha casa. Mas a cabeça tem que ter cérebro. Faz dívida, não consulta a esposa. É um consumismo, recebe dia 5, dia 6 já está negativo. Está jogando a família no buraco. Isso não vai dar certo, querido. A pessoa às vezes vai começar um relacionamento, vai casar, banca uma festa de 50 mil, mas não tem nem onde morar.
está contando só com o presente dos outros. E não tem nem aonde ao repousar a cabeça. Não, Deus vai abençoar. Não, Deus vai abençoar. É o filho que às vezes está sendo treinado para ser um futuro pai e mãe, mas desperdiça os recursos da casa. Eliseu está falando agora, você vai provar o seu testemunho com seus vizinhos agora. E é emprestado os vasos. O que é emprestado, depois tem que ser. Eliseu está falando, eu vou ensinar vocês a fazerem o que o vosso marido não fez. Ele pegou, mas não, vocês vão pegar emprestado os vasos. Não é para ninguém doar nada para vocês. Mas com o compromisso que pegaram os vasos, depois vocês vão devolver. Quem está entendendo isso? Isso é testemunho, querido. Ter nome limpo não é só suficiente para você tirar uma coisa no seu nome, não. É para você não sujar o nome de Deus. É o nome de Deus. Tem gente que fala que é da igreja, e aí você chega em certos lugares, vai evangelizar a pessoa, eu não gosto de crente porque já me enganaram com isso, já fizeram aquilo, e é uma vergonha muito grande. Nome de servo de Deus tem que estar limpo no céu e na terra. A pessoa não pode se acostumar com isso. Pastor, eu estou me condenando porque eu tenho dívidas. Não se acomode com isso, não faça piada disso. Peça a provisão de Deus. E quando você estiver livre dessas dívidas, não se meta mais em dívidas. Não dê um passo mais que a perna, espere um pouco. Espere um pouco. Planeja mais. Ou você vai ficar contando igual aquele homem que pensava, não, posso ter uma grande dívida, eu pago. E quando houve um infortúnio na vida, a vida dele chegou ao fim, os filhos estão para padecer. Só que agora a responsabilidade é tua. Eu não sei quantas chances Deus deu à sua família, até aos que já foram. Mas agora Deus está passando essa missão para você. Essa palavra é para você hoje. Com testemunho e com a fé, você vai encerrar o ciclo de maldição na sua casa. As dívidas de pecado também serão perdoadas pelo sangue de Jesus. E por esta fé você e a sua casa servirão ao Senhor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso, porque essa palavra agora é para você. Se você tomar a responsabilidade, você vai levar salvação para a sua casa. Porque não adianta mais ficar culpando o morto. Vai lá, mulher, chama os seus filhos, envolve sua casa. Porque ou é pedir vasos emprestados, ou é ir escravo. É melhor bater de porta em porta e pedir os vasos. E foi assim que ela fez, versículo de número 4. Então, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Eu pergunto a todos os que estão aqui ouvindo essa palavra: você tem condição de multiplicar azeite? Alguém aqui tem esse poder? Sim ou não, gente? Nem eu. Só que Deus, quando vai fazer algo por você, Ele te estimula a fazer algo que você pode fazer. E Deus estava ensinando que problemas familiares não se resolve da porta para fora. Se resolve da porta para, e a porta tem que estar. Você está aprendendo, viu? Se você até quiser pregar, eu sento aí. Que bom. Se você tiver um problema no teu casamento, se vire para resolver o seu problema com a sua esposa, com o seu esposo. Da porta para dentro. Se você tiver um problema com seus filhos, Deus te deu essa herança, é sua responsabilidade.
Pastor, eu errei na criação. Assuma essa responsabilidade, vai para os pés do Senhor, vai orar, tem uma botija de azeite lá, mas fecha a porta. Não fique desabafando na internet não, que vergonha, expondo os seus problemas, nem parece que você serve um Deus vivo. Entra no seu quarto, fecha a porta. A fé que é pouco, ou que foi abalada, vai ser multiplicada. O Espírito Santo vai te envolver com esta unção e vai derramar esta unção em sua família. E a família que estava prestes a ir para o inferno vai conhecer o caminho do céu e vai permanecer nele em nome de Jesus. Mas aprende a fechar a porta. Porque se o credor soubesse que tem uma fábrica de azeite dentro da casa, talvez o credor poderia crescer os olhos, né? E falar assim, poxa vida, vou pegar a fábrica de azeite, melhor do que pegar 2 escravos. Eu quero que você entenda uma coisa, existem bênçãos e felicidade que não dá para esconder. Tem coisas que não dá para esconder. Só que tem coisas que é as pessoas que provocam a inveja. E para você que diz assim, não pastor, inveja não pega em mim, cuidado e vigie, porque a inveja é algo tão maligno, que a palavra de Deus garante que a inveja tem poder de apodrecer os ossos. Apodrecer os ossos. Às vezes a pessoa está em retaliação, está doente, ela nem sabe, é porque ela não fechou a porta. Para de receber qualquer pessoa na sua casa. Não conta os seus problemas para ninguém, conta para Deus. Se não tiver ninguém de Deus para te auxiliar, conta direto para o Espírito Santo, ele vai levar junto ao Pai os seus problemas. Pastor, eu vivi uma grande bênção, seja feliz, não conta para ninguém não. Tem gente que conta tudo. Isso gera no mundo espiritual guerras que são desnecessárias. Você não consegue fechar a porta, então você fica impossibilitado de receber azeite. A botija continua lá, só ela. Agora a partir do momento que você vai falar, meu Deus, eu vou lutar pela minha casa, e esse é um problema da porta para dentro, o azeite vai começar a se multiplicar. A unção vai começar a resolver os seus problemas, e a salvação vai alcançar os de perto e os de longe, em nome de Jesus. Aqueles homens ou jovens, nós não sabemos a idade, começam a trabalhar junto com a sua mãe. Eles traziam os vasos, a mãe ia enchendo com a porta fechada, em segredo, até que os vasos se acabam. E olha o que está escrito no versículo 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Só que esta família já tinha se unido em um propósito. Deus vai criar uma situação por esta palavra. Deus vai criar uma situação para unir a sua família, e todos estarão juntos no mesmo propósito e no mesmo caminho, em nome de Jesus. Deus tem uma medida certa para salvar a sua casa, nem mais nem menos, a medida certa. Esta mulher, se não tivesse sabedoria, aqui já seria motivo para muitos se perderem, porque muita gente que é abençoada não quer voltar mais não. Agora tem uma fábrica de azeite. Se azeite já é caro hoje, alguém aqui está indo no mercado? É caro no mercado que você vai, ou só no que eu vou é caro? Imagina aquela época que era quase dinheiro para trocar por coisas, por terrenos até. Essa mulher está com a riqueza na casa dela, mas a porta está, e quando a porta se abre, o primeiro lugar que ela vai é receber a instrução de Deus. Porque se Deus resolveu na hora do aperto, Deus tem que participar na hora do testemunho também. Deus vai salvar a tua casa, vai encher tua casa de unção,
mas você não vai se desviar, vai continuar nos pés do Senhor em nome de Jesus. Porque tem gente que quando a vida melhora, a pessoa se empolga e depois volta para contar testemunho. Me quebrei, pastor. Poxa, estava firme, estava dando tudo certo. Com você será diferente em nome de Jesus. E quando o homem de Deus deu a instrução a ela, olha o que ele mandou ela fazer. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus tudo o que aconteceu, quantas vasilhas tinha lá. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua. Primeira coisa, vai lá e ajeita o nome da tua família. Quantas pessoas aqui já não fariam, como é, churrascada de peixe? Chama como? Como é que chama, gente? Caldeirada? Não, mas assar, né? Caldeirada eu sei o que é. Sou paulista, mas pelo amor de Deus, eu moro aqui há 1 ano e 8 meses. Um assado, né? Que chama aqui assado, né? São Paulo é churrascado. Vou fazer um assado logo para comemorar um culto de ação de graça. E a responsabilidade fica onde? Agradecimento sem responsabilidade é imprudência, querido. Comemoração sem responsabilidade é loucura. O homem de Deus diz para ela: Deus fez isso para que primeiro você pagasse a sua. Eu moro em Manaus faz 1 ano e 8 meses, indo para 9 meses. Os manauaras conseguiram me traumatizar. Por quê, pastor? O senhor não se acostumou? Acostumei. E o calor? Estou nem aí para o calor. E o peixe? Gosto. Já comi o meu hoje também. Sabe o que eu fico traumatizado? Com a bemol. Sério? Estou confessando meu pecado aqui. Confessando os meus traumas. Porque todo endividado em Manaus deve aonde? Eu nunca entrei na bemol. E nem vou. Nem vou. Até farmácia os homens têm. Para endividar o povo. Aí tem gente que tenta me convencer e fala assim: não, pastor, o dono é judeu. Piorou, é aí que ele sabe realmente endividar as pessoas. Nunca passo nem perto, eu até desvio do caminho quando eu vejo a bemol. Quando eu passo de carro eu fecho os olhos. Porque quanta gente, né? Às vezes não quer ter algo ali na hora, uma facilidade. Tem uma secretária na igreja, às vezes tem que fazer o orçamento. Aí no começo ela falava: pastor, tem a bemol. Eu falo: não fala desse nome aqui não, é palavra proibida. Joga esse orçamento fora. E é sempre mais caro, viu? Com todo respeito a bemol, Deus que me perdoe. É porque a facilidade é tão grande que eles jogam o preço que quer e a pessoa acaba pagando. E normalmente se enrolando. Paga a tua dívida, querido. Às vezes a sua dívida não é física, mas talvez você tenha uma dívida como um pai, como uma mãe, como um servo de Deus. Não fica se lamentando: se eu soubesse antes. Você sabe agora. Faz o que é certo, assume sua responsabilidade. Porque além da sua vida no mundo espiritual estar destravada, estar liberta, Deus vai te dar alegria para você viver o restante dos seus dias feliz e bem-aventurado. Paga a dívida, mulher. E o restante, o que eu faço? Eliseu disse: vive do resto. Desfrute com seus filhos, invista isso, venda, se alimente. E nunca mais fique devendo nada para ninguém. Amém? Por favor, de pé. Nós estávamos lembrando aqui hoje que tinha um homem que ele era chamado até de cão público. Publicano, na tradução é publicanes, que é cães públicos. Ele era um homem judeu que começou a cobrar impostos, e os publicanos normalmente cobravam impostos abusivos do próprio povo. E isso era
uma coisa terrível, né? E ele começou a ser odiado. Só que ele acumulou uma fortuna imensurável fazendo isso. Chegou um momento, o coração dele pesou, porque ele tinha uma dívida com a sociedade, ele tinha uma dívida com aquele povo. Não era um credor batendo na porta, mas estava batendo na alma dele. Você já teve essa sensação? Está faltando algo. E ele ouviu falar de Jesus, mas como ele era um homem baixo, ele foi subir numa figueira brava, e ele foi ver Jesus passar. E Jesus percebeu que aquele homem queria muito salvação. Falou: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém, eu preciso pousar na tua casa. Todo mundo ficou indignado, ele é pecador, ele é publicano. Está vendo? Jesus não é tudo isso, não. No meio do caminho, aquele homem começou a se arrepender. E eu tenho que falar isso pela terceira vez hoje. Levitas, por favor, não cante como Zaqueu. Porque a outra coisa que me traumatizou é o Zaqueu. Porque toda vez que fala Zaqueu, aí lá vem o levita. Como o Zaqueu. Pelo amor de Deus, deve ter outra música aí para cantar. Não canta o Zaqueu. Só porque eu estou falando dele, eu não estou pregando ele não, viu? Tem que avisar, né? Vai que eles vêm. Como o Zaqueu. Pelo amor de Deus. Já cantaram demais, já deu a cota já. Mas Zaqueu falou assim: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho. Porque metade do que ele tinha, ou talvez até mais, era ilícito. E quando a pessoa se converte, ela sabe que não está perdendo nada não, querido. Ela quer ficar com a alma lavada. E Senhor, se alguém bater na minha porta falando: você me enganou, eu vou devolver multiplicado. Eu não quero nem saber se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Eu vou devolver multiplicado. O Senhor ficou tão feliz que quando o Senhor pisou na casa dele, Jesus profetizou: hoje a salvação entrou nessa casa. Sabe o que é preciso para salvar uma família inteira? O primeiro salvo. Você não pode entrar na sua casa como um que veio à igreja. Tem que ser como uma pessoa salva, cheia do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Porque quando a pessoa não se converte, é capaz dela vir para a igreja e voltar pior. Verdade ou não é? Ir à igreja e dar mau testemunho. Mas quando ela está salva, a salvação chega na casa dela. Outro exemplo que eu posso te dar, semelhante a este: um carcereiro guardava a prisão onde Paulo e Silas estavam presos. Um terremoto aconteceu por causa da oração e da adoração. E esse homem pensou: eu estou perdido, eu vou ser demitido, vão me matar, eu vou pagar com a minha vida. E quando ele estava para se matar, Paulo gritou lá debaixo da prisão: ei, faça nenhum mal, estamos todos aqui. A cadeia está aberta, mas estamos aqui. Esse homem vai lá com sua candeia, sua lanterna, né? Vê que todos estão lá, e na mesma hora aquele homem fala: eu quero esse Jesus que veio visitar vocês aqui, eu quero me salvar. E Paulo vai dizer para ele: é só crer no Senhor Jesus Cristo que será salvo, tu e toda a tua casa. Quando ele chega em casa, Paulo nem prega muito, porque era de madrugada. Todos foram batizados, porque a salvação já tinha entrado no coração de um. Se a salvação entrar no seu coração por Jesus Cristo e por essa palavra hoje, a maior das dívidas será liquidada agora, que é dos seus pecados. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo o Senhor faz novo. Nova vida. Quitou a dívida. Mas não adianta a pessoa só estar na igreja. Ela tem que ter Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da alma. Então por isso eu convido, se você está aqui
e não quer voltar para casa só porque assistiu uma reunião, só porque esteve num encontro de paz e vida, mas quer voltar para casa como um salvo, porque é isso que o Senhor quer que você faça. Volte para casa hoje como salvo. Só quem salva é Jesus, querido. Não caia nesse romantismo mundano que todo mundo que morre fala: não, mas ele era bom, Deus vai levar. O homem aqui era bom para a mulher, mas deixou uma dívida, e os filhos serão escravos. Foi imprudente. No mundo espiritual as regras são diferentes do que normalmente aceitamos, tá? Só quem pode te salvar é Jesus Cristo. Pagou um alto preço, a preço de sangue. A sua alma e da sua casa é muito valiosa para Deus. De cada pessoa, pode ser o mais desleixado lá, o que ninguém vê jeito, a alma dessa pessoa vale muito para o Senhor. Pastor, eu preciso então me salvar. Começa de você. É uma atitude individual. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus e confessá-lo como meu único Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso e nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Não importa a tua idade, tua condição. Se você está vivendo um momento de perdição ou não, entrega a tua vida para Jesus hoje. Entrega a tua vida para Jesus agora. Pastor, o que eu preciso é me reconciliar com Jesus. Se você precisa se reconciliar com o Senhor Jesus, dá um sinal com sua mão direita, reconcilie com Jesus. Quer fazer isso, meu amigo? Vem para cá, vem para cá. Os dois vão fazer isso? Que bom. De vez um salvo tem dois. Que bom. Sejam bem-vindos, tá? A irmã também está aqui, seja bem-vinda. Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus depois de ouvir esta palavra? Dá um sinal com sua mão, reconcilie-se com Jesus hoje. Volte para Jesus, querido, antes que Jesus volte para você. Eu estou programando, como eu falei para você, viver para sempre. Mas eu não sei quando eu vou faltar a este mundo. Eu só tenho a garantia que os meus dias já estão contados. Só que Deus não me contou esses dias, quantos são. E para falar a verdade, Ele nem precisa contar, porque eu só preciso cuidar da minha fé e regá-la todos os dias, porque não tem erro nesse caminho com Jesus. Não tem erro. Não tem, a palavra diz que até os loucos não errarão. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.